A gente tem apontado algumas tendências sobre o comportamento desse Brasil emergente. Uma tendência que está cada vez mais presente, diferente do senso comum poderia imaginar, é o otimismo. Né? Esse Brasil emergente é otimista. Na crise ele é otimista porque ele acha que pior que está não fica. Né? E nos momentos de bonança ele é otimista por acreditar que as coisas ainda podem melhorar. E esse otimismo faz com que eles invistam mais. Então a gente identificou, por exemplo, que os otimistas estudam mais do que os pessimistas. Os otimistas são mais empreendedores do que os pessimistas. E diferente do que o senso comum também pode pensar, os otimistas até poupam mais do que os pessimistas. Não poupam para guardar como um momento de crise, que é isso que faz os pessimistas pouparem, mas poupam para realizar um sonho, para realizar uma viagem, para abrir o seu negócio, pensando num futuro melhor e mais próspero, e não porque tem medo com relação ao seu futuro. Uma outra mudança que a gente tem visto, que tem se tornado uma tendência, é uma mudança de quem é o formador de opinião dessa nova classe média brasileira. E aí aparece um dado interessante. Durante anos, na época da comunicação unidirecional, o formador de opinião era o apresentador do telejornal, o formador de opinião era um artista de novela. E era alguém que não fazia parte da realidade desse novo Brasil. Hoje, o que a gente tem? A gente tem um jovem, filho dessa nova classe média, que na grande maioria dos casos estudou mais do que os pais, que está muito mais conectado à internet do que os pais, portanto é a fonte de informação dentro da família, o jovem é o provedor de informação dentro da família e que, diferente dos jovens da elite, contribui muito mais para a renda familiar. E isso empodera esse jovem. Esse jovem, ele consegue, na prática, ser o formador de opinião dessa nova classe média brasileira. E esse jovem está conectado, entender a cabeça desse jovem é fundamental. Daí perguntou, mas Renato, e esse jovem estava na rua em junho? Estava. Esse jovem não tem a gratidão que o pai tem, porque ele nunca passou fome, ele nunca teve problema do desemprego, ele cresceu num cenário de bonança. E ele está muito mais interessado no que vai ser o futuro do país do que o legado, numa discussão de legado, isso vai ter impacto eleitoral sobre isso. Uma outra tendência que a gente vê muito forte